Meus amados, nós vamos trazer uma palavra, meditar na palavra de Deus nesta noite, e nós vamos falar também de uma mãe que foi um exemplo e que o exemplo dela serve não somente para todas as mães aqui presentes, mas serve também para todos nós, amém? Como crentes em Cristo Jesus. E nós vamos meditar no livro de Êxodo, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo de número 10, que nos diz assim a palavra do Senhor. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós vemos aqui, amados, o exemplo de uma mulher de fé, uma mulher de coragem, uma mulher de Deus. Pouco falada, mencionada na Bíblia. Lemos 10 versículos aqui, contando sobre tudo que aconteceu. E nós podemos ver que em nenhum versículo nós encontramos aqui o nome dela. Ela chama-se Jocabede. Jocabede significa Deus é glorioso. Até há pouco tempo quase não se falava em Jocabede, não é? Mas um tempo atrás criaram uma música e virou até meme, né, em toda rede social. Ó Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu não sei nem se tem mais letra do que isso. Parece que é somente isso, né? Eu posso ouvir o choro do bebê. E foi bater o mundo inteiro, não é? E o nome de Joquebede ficou conhecido. Mas nós podemos ver, amados, que Joquebede foi uma mulher especial. Joquebede foi uma mulher, nós podemos dizer, maravilhosamente preparada para ser mãe de um grande homem de Deus, como Moisés. E nós vemos que o que levou ela
a fazer isto foi a coragem e foi a fé. Porque a sua fé foi importante, porque ela creu que Deus tinha algo especial para o seu filho. Aqui a palavra de Deus diz que ela, quando teve o seu filho, quando concebeu o seu filho, ela olhou e viu que ele era formoso. Mas somente isso, amados, não iria levar ela a fazer o que ela fez. Mas ela, quando olhou para o seu filho, ela viu ali algo muito mais do que formoso, muito mais do que no sentido físico da palavra. Ela viu que ali existia um plano de Deus para aquela vida. Ela via que existia algo especial de Deus para a vida do seu filho. E por causa disso ela se determinou a que o seu filho vivesse. Nós estamos falando isso, e eu creio e eu sei que os irmãos já sabem, pois na época em que Moisés nasceu, em que Joquebede teve Moisés, todas as crianças estavam sendo mortas, ou seja, do sexo masculino, não é? Todos eles estavam morrendo. Mas Joquebede, ela teve o valor, ela teve a coragem de desafiar ao império onde ela vivia. Ela teve a coragem de desafiar a ordem de Faraó. Ela não teve medo de morrer por causa disso, e não somente ela, poderia morrer Arão, seu esposo, poderia morrer também os seus outros filhos, Miriam e Arão, eles poderiam morrer também. Mas ela preferiu seguir a Deus, ela preferiu obedecer a Deus. Isso aqui, amados, é um ponto-chave para as nossas vidas, não somente para as mães, mas para todos nós que servimos ao Senhor Jesus Cristo, obedecermos ao Senhor. Isso é o que nos importa, amados, é obedecer ao nosso Deus, crer na sua palavra. O salmista, em um certo ponto da sua vida, ele disse: no dia em que temer, hei de confiar no Senhor. No dia em que eu tiver medo, eu vou confiar no Senhor. Foi o que aconteceu com Joquebede. Era um momento de medo, era um momento de pavor em que eles viviam, mas ela decidiu confiar no Senhor. E para confiar, ela decidiu obedecer. Ela disse: esse menino é formoso, Deus tem um plano para a vida dele, e eu não vou permitir que nada nem ninguém destrua com a vida dele. Deus, amados, está esperando que homens e mulheres se levantem e confiem nele, creia nele, por mais que pareça tudo impossível, mas confie nele com coragem, ao ponto de desafiar, ao ponto de correr o risco até de morte, mas confiar no Senhor, e ele vai realizar um milagre na nossa vida. É um pouco complicado falar sobre isso nos dias atuais, porque os evangelhos que são pregados hoje são muito fáceis. As pessoas pensam que as coisas de Deus acontecem com facilidade. Dê 1.000 que você vai ganhar 10.000. Faça isso que você vai conseguir isso. 7 semanas de jejum e a coisa está feita. E a pessoa vai lá, faz 7 semanas e no fim das 7 semanas não acontece nada e ele fica frustrado. Deus está em busca de homens e mulheres, amados, como Joquebede, que confiem plenamente nele. Aconteça o que aconteça, o mundo pode estar acontecendo o que acontecendo no mundo, mas nós temos que confiar no Deus que nós servimos. Ela desafiou o maior império
da época. Olha, amados, e não era tão fácil, porque as casas naquela época não eram um pouco assim distante uma da outra, era juntinho uma da outra, não é? Quem sabe a vizinha do lado esquerdo, a vizinha do lado direito, quem sabe teve filho que morreu. Passaram a espada, degolaram os soldados de Faraó. E ela lá do lado, escutando agora o choro de uma criança. Foram 3 meses que ele ficou na casa. Quem tem filho sabe. A criança chora. O meu de 4 em 4 horas, ele chorava. Quando dava 4 horas, ele já acordava já berrando. Eu tinha que estar com a mamadeira lá em cima, na hora. Quando ele dava 4 horas, já estava lá acordado. Ele, mamadeira. Aí ele não gritava, não chorava. 4 horas da manhã, 8 horas, eu dormia a retalho assim. Era de tempo em tempo, era só Jesus. Agora imagina, a mãe disse, meu filho levaram, agora essa boba aí está com o filho dela. Ah, não, vou denunciar. Claro que ia denunciar. Mas quem confia em Deus, amados, Deus guarda. Quem confia em Deus, Deus provê. Quem confia em Deus, amado, Deus honra aqueles que honram a Ele. É uma história tremenda, amados. Me fascina a história dessa mulher. Ela teve o valor de desobedecer ao Faraó para obedecer a Deus. E aí ela executou o seu plano, não é? De manter. Eu imagino como era dentro da casa, como era a vida deles durante esses 3 meses, para manter esse menino ali, sem que ninguém fizesse nada, denunciasse. Ela colocou a sua vida e de toda a sua família em risco. Se nós pensarmos bem, amados, é algo fascinante o que essa mulher fez. Deve ter sido algo incrível manter um bebê dentro da sua casa, sem que ninguém falasse nada, sem que ninguém soubesse do que estava acontecendo. Tudo isso, amados, é resultado de fé. Tudo isso é resultado de coragem. A palavra de Deus nos diz que a fé sem obras é morta. Não é tão somente termos fé, mas termos fé e trabalhar na nossa fé. Se eu creio, se eu confio, então eu vou fazer, mesmo que seja um desafio, mesmo que corra risco, mas eu vou crer verdadeiramente e vou acionar na minha fé e eu vou ver a vitória de Deus chegar na minha vida. Tem que ter coragem, amados, para que nós possamos ver os resultados dos milagres que nós queremos que aconteça na nossa vida. E agora, depois dos 3 meses, já não dá mais para manter a criança. Então, não podendo mais escondê-lo, versículo 3, ela entra agora com um novo plano de ação. Quando ela coloca esse plano em ação, ela não sabia o que ia acontecer. Ela não sabia o final do plano. Mas ela começa agora a colocar a sua fé em ação. Já estava quase que impossível manter aquela criança em casa. Então agora ela começa a meditar: o que é que eu vou fazer para que meu filho não morra? O que é que eu vou fazer para que meu filho continue vivo? É interessante, amados, porque a fé dela não parou, a fé dela não se intimidou com as dificuldades que iam aparecendo, com os problemas que iam aparecendo. A fé dela não paralisou a ela.
Era momento de pânico, era momento de medo, era momento de não saber o que fazer. Mas nada parava esta mulher. Se você quer, na realidade, alcançar as vitórias de Deus para a sua vida, se você quer alcançar os milagres de Deus para a sua vida, nada lhe pode parar. Os médicos podem dizer que não dá. Os advogados podem dizer não dá. Mas se você crê num Deus que pode todas as coisas, Ele sim tem a última palavra. E Ele diz que dá. Pode chegar alguém e dizer, você é louco, rapaz, está sonhando muito, o que é isso? Eu estou aqui há tantos anos, como é que tu vai conseguir isso? Vai não, deixa isso para lá. Mas se você confia num Deus que pode todas as coisas, acione a sua fé, tenha coragem, não tenha medo. E continue perseverando, continue acionando a sua fé, dobre o seu joelho, clame, ore, fale, e Deus vai ouvir e vai honrar a sua fé nele. Glória a Deus, glória a Deus. Então, amados, ela resolveu preparar uma arca de juncos, um cesto de juncos. E ela ingeniou, vou colocá-lo no rio. Mas se colocar no rio o cesto só, ele vai afundar. Então ela betumou, colocou ali petróleo, ela vedou o cesto. E ela colocou lá no meio dos juncos. O rio Nilo, ele tem plantação de juncos que sai de dentro da água, e ela colocou lá. Mas não era só colocar lá, ela teve que treinar sua filha também, Miriam. Ela colocou Miriam de longe. Disse, Miriam, você fica lá, e ela ensina a Miriam tudo que Miriam tem que fazer. Que automaticamente, quando a filha de Faraó achou, Miriam já se apresentou e falou, olha, você quer que eu vá buscar uma mãe para cuidar dele? A menina já estava preparada. Fé em ação. Fé sem obras é morta. Não adianta você somente crer, você tem que trabalhar na sua fé, você tem que acionar, você tem que fazer algo na sua fé. Se você tem certeza, então você atua. Se você sabe que Deus faz, então você atua, você não se desespera. É interessante você notar aqui que você não vê em nenhum momento uma palavra dizendo que Joquebede entrou em pânico, que Joquebede se desesperou. Não. Depois de 3 meses já não dava mais. Então ela foi atuando através da fé. Desespero é perda de causa. Desespero vai contra a fé. Não podemos nos deixar levar pelos pensamentos contrários, pelos pensamentos negativos. Temos que continuar crendo no dia em que eu temer, hei de confiar em Deus. Porque só assim, amados, nós vamos ver as vitórias de Deus chegar sobre as nossas vidas. Ela treinou a sua filha para ficar vigiando. Ela treinou eles, tanto Arão como Miriam, os irmãos de Moisés, para não falar nada. Eu tenho certeza que ela não sabia o que ia acontecer. Podia acontecer a morte. Podia alguém ver, a filha do próprio Faraó poderia dizer, não é? Que esse é um menino que devia morrer. Vou falar para meu pai. Ela poderia imediatamente chamar uns soldados e dizer, olha, esse menino aqui, não era para estar vivo. Alguma coisa aconteceu, alguém desafiou aí. Mas quem confia em Deus, amado, quem confia no Deus que pode todas as coisas, ele não tem medo. Ele avança, ele vai de vitória em vitória.
Ele caminha, amado. Quem caminha em obediência ao Senhor, com fé no Senhor, com coragem no Senhor, amado, ele vence as tempestades da vida, ele vence, seja que seja, por mais que Faraó se levante, por mais que o Deus desse mundo se levante, mas ele vai sempre caminhar vencendo as lutas desta vida. E a filha, e a irmã de Moisés, Miriam, se aproxima dela e lhe diz: olha, você quer que eu chame uma mãe aí dos hebreus para cuidar do menino? Irei eu chamar uma ama das hebreias que cria este menino para ti? E a filha de Faraó disse: vá, pode chamar. Claro, Miriam foi chamar a sua mãe, a própria mãe do menino. E aí a filha de Faraó lhe disse assim: ó, leva este menino e cria para mim, e eu vou te dar o teu salário. Uau! Agora ela estava cobertada pela filha de Faraó. Agora ela ia criar o seu filho e ainda ia receber um salário. Deus honra aqueles que honram a eles, amados. Deus honra aqueles que honram a Ele. Eu vou dizer mais uma vez: Deus honra aqueles que honram a Ele. Joquebede honrou ao Senhor, e o Senhor, amado, quando olhou aquela fé tão grande, ela não sabia o que poderia, ela poderia morrer. Eu fico imaginando Deus olhando para Joquebede e imaginando que mulher tremenda é essa, que mulher de coragem é essa, pois eu vou ajudá-la, eu vou honrar a fé dela, eu não vou permitir não somente que ela cuide do seu filho, instrua o seu filho no caminho que ele deve andar, mas eu vou fazer esse rei que queria matar, eu vou fazer ele pagar para que o filho dela viva. Oh, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Amados, isso é algo maravilhoso, isso aqui nos enche de alegria, nos enche de motivação, para que nós, amados, possamos continuar crendo no Deus das nossas vidas. Eu não sei o que tem acontecido com você, eu não sei, nessa semana talvez alguma coisa lhe preocupou, talvez alguma coisa está lhe preocupando, quem sabe você até pensou em voltar atrás, voltar para o Brasil, ir de volta, quem sabe, por causa de tanta dificuldade, mas nessa noite, o Espírito Santo de Deus está falando com você, o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração, por mais luta que tenha se levantado, por mais difícil que tenha, que seja viver em outro país, em uma outra cultura, por mais difícil que esteja a tua vida, eu quero te dizer, se você tomar a coragem de Joquebede, se você tomar a fé de Joquebede e honrar o Senhor com uma vida de obediência, o Senhor vai te honrar, e é profético para você nessa noite, assim diz o Senhor para você, e você não vai voltar atrás, mas você vai ver a vitória de Deus na sua vida, e você vai ser honrada nesse país. Se você crê, Deus está falando com você, vai acontecer. Não pode desesperar, não pode deixar que o medo tome conta, não pode deixar que o pânico tome conta, não desespere, confie. Muitas vezes, amado, você está vendo algo que na realidade não existe. Não existe. Para Joquebede, nada do que estava acontecendo lá fora existia. Para ela só existia uma coisa: meu filho vai viver. Não interessa o que está acontecendo lá fora, não interessa o que a política está dizendo, não interessa o que a economia está dizendo, não interessa nada do que está dizendo lá de fora. O que interessa é o que você crê no Deus da sua vida. Se você crê em Deus, atue na sua fé e você verá a vitória de Deus chegar. Louvado seja o nome do Senhor para sempre.
ela agora estava recebendo dinheiro de Faraó para cuidar do seu filho. Uau! Isso é algo maravilhoso, meus amados. Maravilhoso. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher disse: uau, nem pensei nisso. Joquebede talvez disse: uau, nem imaginei, só queria meu filho. Mas já que quer me pagar, glória a Deus, eu recebo. Aí quando o menino cresceu, ela trouxe o menino para estar lá no palácio. E agora, o seu filho já tinha recebido as instruções que ele devia de receber. Não é? A palavra de Deus diz o quê? Ensina a criança no caminho em que deve andar. E quando crescer, não se esquecerá dele. Deus honrou esta mulher. Deus honrou esta mulher. Deus quer honrar você também. Se você usa da fé, aciona sua fé, sua coragem e sua obediência a Deus, Deus quer honrar você. Creia nesta palavra, nesta noite, em nome de Jesus. A fé de Joquebede foi recompensada pela bondade de Deus. Isso é algo maravilhoso, meus amados. Maravilhoso. Nós temos que crer. Nós temos que trabalhar a nossa fé. Nós temos que ter coragem. Nós temos que ter perseverança. Nós temos que ter domínio próprio. Nós não podemos nos deixar influenciar pela impossibilidade. Esse é o nosso trabalho. O nosso trabalho, amados, é não deixar que nada se interponha entre nós e a nossa fé. Esse é o nosso trabalho. Agora, o resultado é de Deus. Deus vai dar o resultado conforme a nossa fé. Foi o que o próprio Senhor Jesus Cristo nos diz na sua palavra. Ele disse para uma certa pessoa: vai e seja feito conforme a vossa fé. É conforme a nossa fé. O problema, amados, está aí, de que muitas vezes nós desesperamos diante das situações de impossibilidade, nós desesperamos diante dos impossíveis da vida, nós preferimos desistir. É mais fácil desistir. É mais fácil, era mais fácil para Joquebede desistir. Era mais fácil para Joquebede dizer: sabe o quê, Arão, não vai dar, não vai dar. Olha, não vai dar. Nós vamos morrer, vai acabar com tudo. Vamos terminar morrendo mesmo. Não só ele vai morrer, mas a gente também. Então não adianta. Olha o que nós somos escravos. Olha aqui o que nós somos. Como nós vamos fazer? Não tem jeito. Mas ela conseguia ver acima de tudo. Ela conseguia ver como salmista. O salmista, uma certa vez, ele disse: de onde me virá o meu socorro? Eu olho para os montes. E ele dizia: de onde virá o meu socorro? Para ela era monte, era montanha, era uma montanha. Mas o salmista rapidamente ele se recuperou e ele disse: meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Era como se ele estivesse lá embaixo e só visse montanha ao seu redor. Mas de repente era como se ele estivesse em cima daquelas montanhas, no topo de tudo. E ele podia dizer: meu socorro vem do Senhor que está lá no céu, que fez o céu, que fez a terra, o dono de tudo. Ele manda em tudo. Não tem montanha, não tem barreira, não tem possibilidade, não tem faraó, não tem política, não tem economia, não tem nada. O meu Deus está acima de tudo,
de tudo, Ele pode tudo. Oh, o Senhor está buscando homens e mulheres de fé, homens e mulheres de coragem, que digam: não, eu não desisto, eu não aceito isso para a minha vida. Eu sou servo de Deus, eu sou serva de Deus, eu obedeço a Ele, eu tenho fé nele, eu creio nele, eu vou ver esse impossível se tornar possível. Pode dizer o que dizer, mas o meu Deus é maior, o meu Deus pode tudo. Ele é advogado dos advogados, Ele é médico dos médicos, Ele é Senhor dos senhores, Ele é tudo para a minha vida. Aleluia! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, que palavra maravilhosa. Glória a Deus, creia nesta noite, creia. Ah, se eu pudesse, se tivesse um comprimido de fé, eu daria a todos vocês: tome aqui esse comprimido de fé, e você saia daqui um gigante de fé. Mas eu não posso. Você tem que receber a palavra. É Deus que está falando com você hoje, igreja. É Deus que está falando. Nós estamos como igreja diante de um gigante. Nós estamos como igreja diante de uma impossibilidade. Nós necessitamos ter o nosso lugar. Eu já vi Deus dar templo, e templo grande, amados. Eu tenho 2 pastores, amigos que eu conheço, que ganharam propriedade. Os americanos foram embora e deixaram a chave com eles. Coisa linda, eu estive lá. Eu vivi perto, eu sei o que eu estou falando. Nós precisamos, e todos falam aqui na Bay Area, é impossível, na Bay Area a coisa é difícil, aqui o demônio é endemoniado, de igreja aqui é muito difícil, eu sei, é tão difícil que a gente já estava quase certo no lugar, e de repente entra uma Jezabel no meio e acaba com tudo. Mas Deus vai dar o lugar. Eu não tenho medo de dizer não, Deus vai dar o lugar, amado. A gente vai ter o lugar, a gente vai fazer as nossas festividades, os nossos congressos dentro do nosso templo. E não vai ser templo qualquer não, vai ser bem equipado, porque Deus só dá do melhor. Deus é Deus, Ele vai dar. O diabo não quer não, mas não tem problema não. Ele pode não querer, mas o Deus que nós servimos é maior do que Ele. O Deus que nós servimos manda na Bay Area. Deus dá. A gente tem que lutar e declarar a nossa fé e crer. Creia. Eu não sei o que é que você quer receber, o que mais você deseja receber. Use a sua fé. Faça o que você tem que fazer. Faça o que você tem que fazer. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vemos, amados, como esta mulher foi abençoada na sua fé. Como? Não somente Moisés, que foi o grande líder, o grande libertador do povo de Deus, que liberou o povo através da sua vida, da sua instrumentalidade, do Egito, como também seus outros 2 filhos, Arão e Miriam. Foram grandes personagens da história de Israel. Moisés teve uma crise de identidade, porque foi criado no palácio, preparado para ser um faraó. E ele não entendia muito bem o plano de Deus no começo, mas foi preciso Deus trabalhar na sua vida, e ele rejeitou a fama, rejeitou o trono e decidiu ser quem ele era. Hebreu dos hebreus. Ele decidiu, amados. Isso foi algo lindo também na vida de Moisés. Mas por que ele decidiu assumir o que Deus tinha para a sua vida? Por que ele decidiu ser
quem na realidade Deus o chamou para ser. Foi por causa da sua mãe que o ensinou. Foi por causa da sua mãe que teve coragem de desafiar o reinado. Foi por causa da sua mãe que teve coragem de assumir um risco de que não somente ele poderia morrer, mas ela, seu esposo e seus outros 2 filhos também poderiam morrer. Porque uma coisa é o faraó dar uma ordem e dizer que tinha que matar todas as crianças, e mesmo que a mãe não quisesse, mas eles iam entrando de casa em casa e iam matando. Outra coisa era a rebeldia, era desafiar o reinado. O preço seria muito mais alto. Não somente a vida do menino, com certeza, a vida deles também iam ser ceifada. Mas ela honrou a Deus. E no momento certo, ele voltou-se, ele lembrou, não, tudo que eu aprendi aqui, nesse reinado, não é o que está aqui no meu coração. Eu não sou isto. Eu sou outro. Eu tenho um Deus. Eu tenho um chamado. Eu tenho um propósito de Deus na minha vida. E ele aceitou porque uma mãe se dedicou a ensiná-lo os caminhos do Senhor. Não tenha medo, mãe, de ensinar o caminho de Deus aos seus filhos. Não tenha medo de inculcar neles que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo batiza no Espírito Santo e que Jesus Cristo está voltando para levar-nos ao céu. E por mais que eles cresçam, por mais que eles prosperem, por mais que eles entrem, se enveredem pelos caminhos da tecnologia e de tantas outras coisas, quando eles estiverem lá, eles não vão se esquecer do que você ensinou, do que você colocou no coração deles. Coragem, fé, faz a diferença. Nós vemos, amados, que Deus honrou a vida desta mulher e não somente lhe deu um grande libertador, um grande estadista, que foi Moisés, mas deu também Arão e deu também Miriam. Um homem e uma mulher de Deus, sacerdote, Arão, Miriam, também uma serva de Deus. Meus amados, a mulher é frágil, mas ela é somente por tradição. Frágil por tradição, ok? A gente sabe que a mulher, quando vê uma barata, ela se assusta, ela grita, não é? Mas a mulher não é fácil, ela é frágil, mas ela pode controlar um homem, mesmo que ele seja velho e tenha um bigode grande. Não é fácil. Um famoso pregador de outra geração, ele teve 4 filhos. E todos também se tornaram pregadores. Em uma ocasião, um visitante perguntou a um dos filhos: quem é o melhor pregador na sua casa? Quem é o melhor pregador da sua casa? Lembra que o pai era pregador e os filhos eram todos pregadores. E, não pensando muito, aquele menino disse: o melhor pregador da minha casa é a minha mãe. Não pensou 2 vezes. Respondeu em cima e disse: o melhor pregador é a minha mãe. Aquele visitante pensou que ele ia dizer: é meu pai.
o meu irmão mais velho? Ele disse, é a minha mãe. Porque eles pregavam para as multidões, mas ela pregava para eles, em casa. Então isso é maravilhoso, amados. Que nós possamos, meus amados irmãos, ter a fé de Jocabede. A fé e a coragem que leva a ver os impossíveis se tornar possível. Peça a Deus, ore, diga para Deus, eu quero ter essa fé. Eu não quero viver aqui, Senhor, deixando-me influenciar pelos impossíveis. Às vezes a gente tem um sonho, tem algo, e às vezes a gente conversa com um, já vem uma palavra negativa. Conversa com o outro, ai, mas isso aí não dá, não pode, né? A lei não permite. A palavra de Deus diz, de Jeová é a terra e a sua plenitude, e tudo o que nela há. Quem manda aqui é Deus. Vamos ficar de pé, meus amados. Vamos agradecer ao Senhor por esta palavra, porque eu creio que o Espírito Santo queria falar conosco nesta noite, Ele já falou. E eu tenho certeza que Ele não falou somente comigo, Ele falou com você também nesta noite. Eu tenho certeza que esta palavra é de impacto para a sua vida. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai estar repassando esta palavra durante estes dias. E se você começar a colocar em prática, mesmo que você diga, mas o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Fale com Ele. Ele vai dirigir tudo. Se renda diante dEle, diga, Senhor, eu não quero mais viver ansioso, eu não quero mais viver estressado, eu não quero mais estar escutando palavras contrárias, palavras negativas, eu quero escutar o que Tu tens para mim, o que é que Tu quer que eu faça, como eu devo romper em fé, como eu devo, Senhor, acionar a minha fé, como eu tenho que trabalhar a minha fé, o que é que eu posso fazer, Deus, para ver este milagre acontecer. E Deus vai te dar estratégia, Deus vai dizer o que você tem que fazer, e você vai ver a vitória de Deus chegar na sua vida. Ou Deus não é Deus, ok? Eu deixo esse desafio para você nessa noite. E eu tenho certeza que em breve você vai dizer, pastor, aquela palavra que o Senhor deu no Dia das Mães, daquele dia em diante, eu comecei a fazer. E hoje eu quero dar um culto de ação de graça pela vitória alcançada. Em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos. E em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra, Senhor, que Tu tens trazido aos nossos corações. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Somente Tu podes fazer isto, Senhor, nas nossas vidas. Ajude-nos, Senhor, a ter essa coragem, a ter esta fé, Senhor, que teve esta mulher, Senhor, Jocabede, Senhor, de alcançar uma façanha tão grande, Senhor, em um tempo de tanta impossibilidade, Senhor, onde tudo dizia que não, ela disse sim, mas sim para Ti, Senhor, crendo que Tu és o Deus do possível. Ela fez a sua parte e Tu trouxe os resultados, Senhor. Nós não queremos nos preocupar com o resultado, Senhor. Queremos nos preocupar em fazer a nossa parte, Senhor. Porque sabemos que quando fazemos a nossa parte, Senhor, os resultados Tu traz, Senhor. O resultado Tu faz acontecer. Os resultados, Senhor, Tu torna em realidade, Senhor. Assim, ajude-nos, Senhor, a nos concentrar, Senhor, na coragem. Ajude-nos a nos concentrar, Senhor, na ação da nossa fé, Senhor. Ajude-nos a nos concentrar na perseverança, no domínio próprio. Ajude-nos, Senhor, a nos concentrar em Ti, Senhor, e em Tuas promessas para as nossas vidas, Senhor. E assim alcançarmos, Senhor, como Jocabede, ver o nosso impossível se tornar possível. E não nos esquecermos, Senhor,
quando estivermos de posse da vitória, mas sim dar um culto de louvor e de ação de graças a Ti, Senhor, pelo Teu bem, Senhor, realizado nas nossas vidas. Oh, eu não sei se essa palavra tocou de alguma forma o seu coração nessa noite, tocou a sua vida nesta noite, mas quem sabe, eu creio que eu não preguei aqui somente para mim. E se chegou ao seu coração e você quer vir aqui à frente ao altar, eu quero orar com você. Eu sei que a hora já está passando, mas eu quero dar essa oportunidade nesta noite. Eu quero orar com você. Venha aqui falar com Deus. Venha dizer: eu quero, Senhor, esta fé de Jocabede. Eu quero essa coragem de Jocabede, Senhor. Me ensina a ansiar, Senhor. A desejar, Senhor. Me ensina, Senhor, o que eu tenho que fazer, Senhor, para ver, Senhor, a vitória chegar, Senhor. Eu não sei se tem alguém aqui nessa noite também, porque eu sei que a presença do Senhor está aqui e Ele se manifesta no nosso meio. Quem sabe você deseja entregar a sua vida a Jesus. Não é uma religião. Religião é bom, mas não salva. Quem salva é Jesus. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem sabe talvez você até possa dizer: mas eu sou crente, eu sou cristão. Eu sei disso. Mas o cristão verdadeiro é aquele que diz: eu quero Jesus no meu coração. Se arrepender dos seus pecados e dizer: eu sou pecador, mas para um grande pecador existe um grande Salvador, que é Jesus. E Ele está aqui hoje e Ele quer te receber de braços abertos. Talvez alguém que já serviu ao Senhor está distante, se deixou levar pelos encantos do mundo, mas o Senhor diz: hoje eu quero te de volta, hoje eu quero que você, as promessas, elas não caducaram na sua vida, o que eu te prometi eu quero que se torne realidade. Tem alguém aqui nesta noite que quer vir aqui também na frente, quer dizer: eu quero receber Jesus de verdade no meu coração, eu quero andar em obediência, eu quero andar em santidade. Eu quero, tem, quem sabe, talvez seja alguém que está conosco na nossa página aqui no Facebook, no YouTube. Você está assistindo este culto e você deseja Cristo no seu coração. Você sentiu Deus ministrando e falando ao seu coração nessa noite. Faça isso, escreva aí nos comentários e a igreja vai estar orando por você. Procure uma igreja mais próxima da Bíblia, mais próxima de Jesus, aonde você mora. Se não mora aqui na Bay Area, e se congregue ali, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos orar, amado. Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, e nós estamos neste momento diante da tua santa e gloriosa presença, Senhor. A tua palavra, Senhor, foi falada, a tua palavra foi ministrada aos nossos corações, Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, diante do teu altar, Senhor, porque temos crido na tua palavra, temos crido, Senhor amado, na necessidade, Senhor, de sermos como Jocabede, Senhor, de usarmos a fé, a ousadia, a coragem, Senhor, para alcançarmos, Senhor, os impossíveis da nossa vida, se transformando em possíveis, Senhor. Ajude-nos, Senhor. Ajude-nos, Senhor. Ajude-nos, Senhor, a ter esta fé que esta mulher teve, Senhor. Ajude-nos a ter esta ousadia. Dá-nos os planos, dá-nos as estratégias, Senhor, para vermos, Senhor amado, a vitória, o milagre, Senhor, ao chegar para as nossas vidas, Senhor. Faz isto conosco, Senhor. Dá, Senhor, coloca agora no coração de cada um dos teus filhos que estão aqui na frente, Senhor, a estratégia correta, Senhor, o meio correto, Senhor. Dá sabedoria, dá o discernimento, dá, Senhor amado, o domínio próprio, dá a paciência, Senhor, dá, Senhor, a ideia, a visão, Senhor, dá, Senhor, agora, Senhor amado, para colocar a fé em ação, Senhor, colocar a fé em ação, Senhor. É o que queremos, Senhor, romper em fé, Senhor, romper em fé, Senhor, e ver, Senhor amado, esses impossíveis se tornar possível, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor,
E já te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.